Uma ameaça foi detectada. Ixi, Palmeiras. E o que que tem? Só não tem mundial, né? Agora, pô, tu nem me conhece, ela tá tirando onda com o meu time, né, mano? Ei, Pivete, fala. Tu conhece tudo por aqui? Pra que tu quer saber? Hã? Pra que tu quer saber? Não, porque eu queria saber do... Olha aí. Pra que tu quer saber, mano? Tu não se assusta não, é? Ah, mas tá pensando que ali, pega aqui meu coração aqui pra tu ver? Vai sair pra fora, mano. Faça isso não, mano. Foi, porque tu travou, foi? Faça isso não, mano. Pô, você quer me matar do coração, né? Não, calma, deixa eu te dizer. É porque eu cheguei agora de Brasília. Aí eu não conheço nada por aqui, Que entendeu? é esse negócio de pai pular? Não, calma, vem aqui, deixa eu te explicar. Isso, Tu não curte não, nada diferente? Ei, deixa eu te dizer. É porque eu tava a fim de conhecer umas praias por aqui, que tem umas praias bonitas, né? Só tem aqui direto aqui, dobra lá à esquerda lá, tu chega na praia na hora. Ah, é, eu tava a fim de pagar até 700 pra alguém hoje. Opa, meu filho, tá de mão dada não, tá de mão dada. Aí tu já mudou. Claro, 700 é 700, tu quer o quê? Se abraça. Bora, se abraça, bora. Ai, tu foi fácil demais, tu é doido. Nunca foi tão fácil 700.